Porque o resultado da atuação em inventários é você entregar para o cliente o quinhão dele ao final, aquele esboço, aquele formal de partilha, ele levar registro e transferir para o nome dele. Então tem um resultado sim, que se você é preparado, você tem como garantir, ó, você vai ter isso aqui de quinhão, então eu vou trabalhar para você ficar com isso. E quando você não se qualifica, isso não acaba acontecendo. E aí muitos advogados desqualificados, eles acabam fazendo esse documento, que é a cessão de direitos hereditários, pela forma inadequada, pela forma incorreta, através de um mero documento que ele faz ali no escritório, que não tem valor jurídico algum, porque não está obedecendo a forma prescrita aí no código, e aí isso acaba gerando um prejuízo muito grande para o cliente no futuro, porque se alguém questionar, aquilo ali vai ser invalidado. Aí você imagina, muitos utilizam aí a cessão de direitos hereditários também como uma forma de vender bens. E é legítimo, só que desde que feito da forma correta. Aí você vendeu um bem, aí daqui a pouco vai ser invalidado, tem que devolver o dinheiro. Você imagina o transtorno que isso pode gerar para um cliente e que é absolutamente culpa do advogado. Quanto mais a gente vai ficando especialista, a gente vai tendo mais profundidade e vai percebendo algumas sacadas, algumas ideias. Puxa, tem que incluir isso, tem que fazer isso aqui primeiro, né? Então, hoje você poderia trazer talvez algumas mais relevantes, algumas questões assim que são talvez os erros mais comuns de advogados ali que não tem tanta experiência com inventários. Teria algumas dicas, algumas questões, erros a evitar. Isso aí é o que mais tem, né? Tem muito, né? E é interessante, Eugênia, você falar isso, porque assim, o fluxo que a gente tem hoje, né, de colegas que buscam tirar dúvidas, esclarecer questões, eu fico muitas vezes assustado. Por quê? Eu fico pensando, né, como é que essa pessoa, como a gente estava falando agora, como é que essa pessoa vendeu o serviço dela se ela nem sabia o que ela ia fazer, né? Então, eu fico assustado com a quantidade de dúvidas, de insegurança que o pessoal traz. Será que o cliente aceitou pagar alguma coisa para essa pessoa que não sabia absolutamente nada? Como é que ela falou que ia resolver o caso do cliente? Como é que ia se dar a situação? E dentro disso daí, a gente verifica alguns pontos que são muito críticos, né? Um deles é vender bens que pertenciam ao falecido, que estão sendo inventariados, e aí os herdeiros, ou um herdeiro em específico, acha que ele pode fazer essa venda aí, independentemente de o juiz ter autorizado, independentemente dos demais herdeiros terem anuído ou não. E esse é um dos problemas mais graves, eu acho, que a gente encontra em inventários. E eu acho que isso para nós advogados, é uma grande oportunidade. Por quê? Porque a partir do momento que você identifica grandes problemas que as pessoas têm nessa área de atuação, você tem condição de, através do conteúdo nas redes sociais hoje, que é o que a gente bate muito na tecla de que é muito importante, você gerar uma conscientização para o público que vai acabar te atraindo o cliente. Então tá aí um campo de atuação para você começar a produzir um conteúdo, gerar uma consciência no potencial cliente para que eles não façam mais isso, e aí eles te procurem, se não é assim, como é que eu devo fazer então? Porque aí você tem a condição de vender o seu serviço nesse sentido. Um outro erro também muito comum que as pessoas fazem é a tal da cessão dos direitos hereditários. Vai lá, faz um documentinho, né? E aí eu costumo brincar, já que os advogados que não são especialistas em inventários, eles são os biqueiros, né? Eles fazem bicos em inventários. Inventários é só mais uma ação, é aquela ação dos sonhos que cai no colo dele lá uma vez ao ano, e aí é onde ele acha que ele vai faturar os grandes honorários, que na maioria dos casos acaba só dando problema para ele, porque não sabe atuar, não sabe como agir, não sabe como resolver, não tem aquele conhecimento decisório para poder encontrar as estratégias mais eficientes para o cliente, para poder gerar ali um resultado positivo para o cliente. Porque o resultado da atuação em inventários é você entregar para o cliente o quinhão dele ao final, aquele esboço, aquele formal de partilha, ele levar registro e transferir para o nome dele. Então tem um resultado sim, que se você é preparado, você tem como garantir, você vai ter isso aqui de quinhão, então eu vou trabalhar para você ficar com isso. E quando você não se qualifica, isso não acaba acontecendo. E aí muitos advogados desqualificados, eles acabam fazendo esse documento, que é a cessão de direitos hereditários,
pela forma inadequada, pela forma incorreta, através de um mero documento que ele faz ali no escritório, que não tem valor jurídico algum, porque não está obedecendo a forma prescrita aí no código, e aí isso acaba gerando um prejuízo muito grande para o cliente no futuro, porque se alguém questionar, aquilo ali vai ser invalidado. Aí você imagina, muitos utilizam aí a cessão de direitos hereditários também como uma forma de vender bens, e é legítimo, só que desde que feito da forma correta. Aí você vendeu um bem, aí daqui a pouco vai ser invalidado, tem que devolver o dinheiro. Você imagina o transtorno que isso pode gerar para um cliente e que é absolutamente culpa do advogado, porque fez um documento que não teria valor para aquela finalidade. Outro ponto também que a gente identifica muito também em inventários, ITCD. É impressionante como os colegas não sabem como é que faz o ITCD, qual o procedimento, qual é a base de cálculo, qual é a alíquota que vai recolher, quando é que eu preciso verificar se tem uma isenção ou não, qual o prazo do recolhimento, a multa, como é que eu faço a impugnação. Então, assim, eu acho que esses 3 temas são os temas mais corriqueiros em inventários e que os colegas acabam tendo mais problemas e dificuldades. Venda de bem inventário, cessão de direitos hereditários e o ITCD. Eu acho que isso daí são os campeões aí de bilheteria quando a gente fala de inventário. Esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal o conteúdo. Dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até a próxima!